Fala galera, Magno Rafael do canal, eu Louco Magno, tudo tranquilo com vocês, né galera? E aí seus fela, beleza, né? Galera, vamos falar do assunto, né, que primeiro, é muito tempo que eu não faço vídeo, né? Mas, como eu já disse a vocês, tô com problema no celular, muita coisa também acontecendo na minha vida, então eu resolvi dar um tempo. Mas esse assunto tá tão repercutivo que eu resolvi fazer um vídeo sobre isso, sobre algumas coisas também. Mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui, antes de falar sobre o assunto principal, é sobre o que está acontecendo no Corinthians, né? Que agrediram o Luan. Foram acho que no apartamento que o Corinthians estava, não sei, não entendi direito. E agrediram o Luan. Né? Como se o Luan tivesse culpa do Corinthians ter contratado ele. Ele não tem culpa nenhuma. Segundo, ele tem todo o direito porque ele está em base do contrato. E terceiro, ninguém tem o direito de chegar e fazer o que o torcedor do Corinthians está fazendo com o Luan. E tem um outro agravante aí. O Corinthians, sem mesmo ter condições, vai contratar jogador, mas eu tenho um ponto. O Matias Rojas, ele já está contratado. Mas será que outros jogadores vão querer vir numa situação que o Corinthians está? Essa é a minha pergunta. Porque depois que você vê no noticiário uma agressão em cima de um jogador de um clube que está negociando com um determinado jogador, o jogador ele fica meio receoso, né? Então acho que isso também dificulta bastante algumas novas contratações do Corinthians, mesmo sem ter condições, né? E vou pegar ainda mais como é que tá a situação do Corinthians hoje em cima de uma frase do Vanderlei, que foi perguntado a ele sobre o Luan, e aí ele mesmo falou que pergunte à torcida do Corinthians. Então quer dizer, o Vanderlei tá do lado da torcida, né? Tá do lado da torcida e também tá segurando o emprego dele, né? Porque a partir do momento que ele fala essa frase, ele descredibiliza o jogador, né? Não se importa com o jogador, não quer saber da situação dele no clube. E ele tá a favor da torcida, que aí, claro, ele sabe como é que o Vanderlei é malandro demais no futebol, vai ficar a favor dele, né? Numa situação como essa, porque ele ia gerar uma confusão bastante se ele dissesse assim, não, vou botar o Luan pra treinar, vou fazer um teste com o Luan e tal. E é jogador do clube, né? Jogador do clube. Ele está em contrato com o jogador do clube. Então veja como é que está a situação do Corinthians, onde a torcida ela tem uma imensa força hoje no departamento de futebol do Corinthians, né? Mediante aquela abordagem que eles fizeram lá na frente, onde intimaram vários jogadores, né? E o Vanderlei foi lá, falou, tal, não sei o quê. Então quer dizer, veja como é que está a situação desse clube hoje, né? E o segundo assunto, que é o principal assunto hoje que eu quero falar com vocês, é sobre a questão do João Martins, do que ele falou e a repercussão que está tendo e tal. E alguns comentaristas, né? Comentário, o Zupac disse que acha até engraçado, né, a situação. Mas quando você fala de um determinado comportamento, por exemplo, do comportamento do Abel, que eu acho às vezes exagerado mesmo, mas é muito fácil você falar quando você está fora de campo. Quando você está fora de campo. Quando você está ali dentro do campo, exercendo um cargo de treinador, onde você está vendo erros que estão acontecendo contra você. Vou dar um exemplo quando ele chutou o microfone na final da Recopa do Brasil, onde era um escanteio a favor do Palmeiras, onde o Palmeiras poderia segurar ainda mais o jogo, e o juiz, que era o que apitou o jogo do Atlético Mineiro, o Wilton Pereira Sampaio, ele deu tiro de meta pro Flamengo. Então, são essas coisas que não dá para entender, entendeu? Porque como é que hoje você pode ter um comportamento correto? Eu sei que às vezes é difícil e eu acho que muitos não entendem isso. O Calçado ele entende porque ele participou disso. Então, quer dizer, como é que você consegue ter um comportamento louvável dentro de campo se você vê várias coisas acontecendo no campo e você ficar ali parado olhando? Não dá. Não dá. A verdade é essa que não dá. E eu vejo assim, galera, o João Martins, eu acho que ele não quis jogar pra torcida. Não quis jogar pra torcida. Porque a torcida nesse momento ela não tem influência nenhuma em cima do futebol brasileiro, em cima da CBF ou mesmo da Globo, né? Mas aí são pontos que vão acontecendo do decorrer que faz com que o torcedor palmeirense ele se revolte. Como, por exemplo, nas oitavas, acho que foi nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado contra o São Paulo, onde um VAR
não aconteceu, não temos a imagem até hoje do VAR fazendo as linhas no lance entre Caleri e o Gustavo Gomes, onde gerou o gol do São Paulo, né? Aí você fala, ah, mas o Palmeiras teve chance. Sim, não importa se o Palmeiras teve chance, se não teve, não importa. O que importa é que um lance onde foi irregular foi dado como regular. E isso atrapalhou o Palmeiras naquela época. Independente se o Palmeiras vai tentar fazer o gol, se não vai, isso aí é do jogo. É do jogo. Mas se teve uma falha e prejudicou o Palmeiras, de uma instituição que diz que é, né? E já sabemos que. Então, isso você gera desconfiança. Isso te gera desconfiança. E gera confiança dos torcedores. Porque é muito fácil quando é só um clube. Mas os outros acontecem também. Eu sei que o Campeonato Brasileiro ele tira e dá. Ele tira e dá. Mas, bicho, eu sei que a arbitragem brasileira é uma porcaria. Os caras não ganham mal. É outro ponto aí que os caras não ganham mal, né? Só aqueles que apitam pouco, né? Mas tem seus empregos. Mas se você se determinar a ser juiz, meu amigo, você aguente. Você aguente. Mas isso gera várias desconfianças. Claro que a imprensa não vai dizer. A imprensa não vai dizer. A imprensa não vai ser escancarada de dizer, mas gera. Gera desconfiança. Gera desconfiança. No jogo contra o Bahia, onde, como é o nome, a bola, você não tem uma câmera contundente dizendo que a bola entrou, e onde no outro jogo, acho que foi do futebol feminino que eu vi no canal do Fernando, tá lá mostrando uma câmera dentro do gol, mostrando claramente que a bola entrou, ou não entrou. E por que, que o Palmeiras é assim? E por que no gol do Rony não mostrou a câmera aqui, reta, mostrando a posição de impedimento, mostrou a câmera mais de lado? Por quê? Aí vai dizer que agora é problema na câmera, porque não é 4K, porque isso, porque aquilo, posição. Não é, gente. Não é. Não é porque num jogo acontece no outro não. Então são esses questionamentos que não é colocados na imprensa, que aqui nós, como os torcedores do Palmeiras, ou não como qualquer outro torcedor, tem que colocar, pô. Tem que colocar. Não tem como. No jogo do Atlético Paranaense, aquilo é uma agressão do que o Zé Evaldo fez. É uma agressão. É uma agressão. Aí quer dizer, todo mundo viu, menos o Van Diesel da arbitragem brasileira não viu. Pô, brincadeira, pô. Brincadeira. Aí não quer que revolte o torcedor, revolta. Revolta, porque são essas coisas que revoltam o torcedor. Porque prejudica, pô. O Palmeiras saiu com 2-0, saiu. Deixou empatar, beleza. Mas o Atlético Paranaense com a menos seria outro jogo. O Atlético Paranaense poderia até empatar o jogo. Poderia até sair o Palmeiras com o empate de lá. Mas ia prejudicar um pouco mais o Atlético Paranaense. Ia atrapalhar um pouco mais o Atlético Paranaense. Então, assim, são essas coisas que revoltam o torcedor, pô. Revolta o torcedor. E aí vem a CBF com uma nota dizer que as palavras do João Martins é xenofóbica. Pô, brincadeira, pô. É brincadeira. O cara só fala. Ah, sim, algumas coisas realmente eu pontuo, que eu acho que foi infeliz da fala dele, né? Porque quando a gente fala essas coisas, fica parecendo, mas a gente não tem prova. A gente não tem prova. Não tem prova. Mas a gente desconfia. E essa desconfiança vem dos fatos. Não vem de achismos. Vem dos fatos, essa desconfiança. Mas claro que ninguém vai dizer, porque ainda não são fatos concretos. Não são fatos concretos. Mas se gera confiança no torcedor, pô. E o torcedor, ele tem o direito disso, de desconfiar. Porque ele tá vendo ali, pô, um lance desse do Atlético Paranaense, o cara chegar e expulsar o Zé Evaldo, é pra pensar o quê? É pra pensar o quê? Me diga, é pra pensar o quê? Então aí fica difícil. Então acho que assim, o João Martins, ele foi bom pra caramba em muitos fatos. Eu acho que só em um ou dois pontos ali, na fala dele, em termos de que no futebol brasileiro a galera não quer ver. Eu acho que quer ver, mas só que o futebol brasileiro hoje não gera uma credibilidade, não gera uma confiança para que você pegue o produto futebol brasileiro e jogue para fora do país, para que outros países assistam. Essa é a questão. A gente precisa melhorar demais nas condições. Pô, quando o Abel fala nas condições dos campos, é verdade. Precisa ser melhorado nas condições dos campos. Precisa ser melhorado na arbitragem, no VAR. Porque, bicho, tem coisas que a gente já viu aí, que nós, como torcedores, vemos ali na televisão, e os caras lá no VAR que tem recursos pra caramba, não vê. Aí quer que pense o quê? Quer que o torcedor pense o quê? Não tem como. Então acho que essa questão de muitos comentaristas falando de uma situação ou de outra, mas para mim eu acho que o melhor comentário é o do
da ESPN, né? Que ele já foi treinador, ele já pegou essa experiência de treinador, mas, bicho, o que o Palmeiras falou ali na sua nota foi totalmente pertinente. Totalmente pertinente. Agora, você querer rir de uma fala de um técnico que tá ali suando sangue todos os dias para fazer o melhor trabalho da vida dele, como os caras da comissão técnica do Abel estão fazendo, e ver essas situações e achar que aquilo ali é motivo de riso, velho, brincadeira, pô. Aí não dá, pô. Não tem como o torcedor ficar contente com isso, não. E eu tenho certeza que na sala dele não tá jogando isso para o torcedor ser contra a CBF, porque os fatos estão aí, é os fatos que estamos vendo. Não é questão de uma fala dele e isso aí gerou uma revolta e jogou tudo isso para a CBF, não. São os fatos e os fatos estão aí e tá para quem quiser ver. Quem quiser ver. Eu penso assim. Tá bom, galera? Forte abraço, até a próxima e valeu.